Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Haribol. Olá, buscadores do infinito, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende aí do horário em que você está na sua poltrona, ou então dirigindo o seu carro aí, voltando para o trabalho, ou indo para o trabalho, né? Dependendo aí do que você está fazendo. De repente você está aí, né, atendendo um paciente aí, trabalha no hospital, ou trabalha numa repartição pública no período da noite, não é? E está aproveitando aí para se atualizar nesse conhecimento transcendental. Então, sejam bem-vindos, né, a mais uma investigação aqui desse texto super fantástico, sobrenatural, transcendental, a canção Gita, ou, se você preferir, o livro Bhagavad Gita. Muito bem, olha só, nós vamos fazer aqui então, não é? Vamos cantar a introdução, e logo mais nós vamos continuar aqui com o estudo que nós estamos fazendo, estamos no prefácio da Bhagavad Gita. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodhanandana Braja Janaranjanan, Yashodhanandana Braja Janaranjanan, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Gurudeva, Prabhupada. Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Srila Gurudeva Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Gauranga Premanandi Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, lendo o Srimad Bhagavad Gita como ele é, nós estamos aqui no prefácio do Bhagavad Gita, nós estamos na página 7. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmiritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento. E ao mestre espiritual eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências.
Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Muito bem. Então vamos seguir aqui, né, com a leitura do prefácio. No último momento nós falamos o seguinte, olha, o resultado de tal asneira será que o estudante desorientado do Bhagavad Gita certamente se confundirá no caminho da orientação espiritual e não será capaz de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Muito bem, então eu vou prosseguir agora. Nosso único propósito é apresentar este Bhagavad Gita como ele é, a fim de guiar o estudante condicionado para o mesmo propósito pelo qual Krishna descende a este planeta uma vez em um dia de Brahma, ou a cada 8 bilhões e 600 milhões de anos. É muito tempo, né? É praticamente metade do tempo calculado atualmente pela teoria a teoria do universo inflacionário a partir do Big Bang, né, que contabiliza aí 14 bilhões de anos para a idade, né, cronológica aproximada dos cálculos matemáticos para prever, que prevêem, não é, a idade desse universo a partir, evidentemente, né, da teoria do universo inflacionário, que é o Big Bang. Mas, agora, na verdade são duas teorias, né? Assim, para aqueles que são pesquisadores, né, eu estou fazendo a fusão aqui das duas principais teorias para explicar o surgimento do universo. Uma delas é a teoria do Big Bang e a outra que é para, assim, conciliar essa teoria a do universo inflacionário. Mas é só para aqueles que, né, estão acostumados a pensar sobre esse assunto. Bom, então, um dia de Brahma tem o equivalente de metade do tempo cronológico, pouco mais da metade do tempo cronológico da manifestação desse universo específico. Brahma vive 100 anos. Brahma vive 100 anos. Esse universo específico é contabilizado como um dia de Brahma. Aliás, um dia de Brahma é o equivalente de 6 bilhões e 600 milhões de anos. Então esse universo tem praticamente um dia de Brahma, que é o arquiteto do universo, né? Que é, aliás, 2 dias de Brahma. Okay? Se não dá 2 dias, dá 1 dia e meio de Brahma, né? Então a idade cronológica desse universo contabilizada a partir da teoria do Big Bang. Agora, Brahma, que é o criador desse universo, que é o arquiteto desse universo, né? Ele não é a suprema personalidade de Deus, ele é um arquiteto, que seria o mestre de obras para esse universo específico. Ele dura 100 anos, a média dele é de 100 anos, para você ter uma ideia. Esse universo específico, ele tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Um dia de Brahma tem 8 bilhões e 600 milhões de anos. Você coloca aí 1 dia e meio, vai dar o quê? 14 bilhões de anos. Então, 1 dia e meio de Brahma é o equivalente da idade cronológica desse universo. Essa é a descrição védica para falar em termos de tempos universais, de tempos cosmológicos. Então, na verdade, o universo, para chegar no final do tempo, seria 100 dias de Brahma. Na verdade, 100 anos, não é? Porque aí Brahma, ele envelhece e ele se recolhe com 100 anos. Então, o que acontece com o universo? Aí é onde que... Só faz a pergunta no microfone, porque eu acho que na minha voz não vai. Ok. Eu vou repetir a pergunta aqui da Chintamani, porque eu acho que a pergunta dela não entrou aqui. Então, ela perguntou o seguinte. Pode falar de novo a pergunta, só para eu repetir aqui no... Então, 100 anos, o universo teria 100 anos de Brahma. Quando chegar no 100, o universo vai se desfazer. Exatamente. Brahma, que é o arquiteto desse universo, a durabilidade média dele é de 100 anos. Né?
Então, o que acontece? Quando ele chega lá nos 100 anos, ele envelhece, ele murcha, né? Todo mundo que envelhece murcha. Então ele vai dar uma murchada na sua força de manutenção do universo. O que acontece com o universo? Então ele se recolhe, né? E na medida em que ele vai implodindo, como células que vão, né, morrendo, as entidades viventes presentes na interação da tridimensão, que é a simulação, se absorvem no corpo de Brahma, e Brahma então se absorve no corpo de Vishnu. E esse universo ele implode, que é o chamado Big Crush, que está previsto na teoria do Big Bang e do universo inflacionário. Uma possibilidade da finalização desse universo é o que é conhecido como Big Crush, que é o retorno à singularidade, né? Que é uma implosão do universo. Essa implosão, esse Big Crush, ele está realmente previsto dentro da descrição, né, da cosmologia, do tempo cosmológico, não apenas para esse universo específico, né? Esse universo específico nós estamos tratando de um Brahma que dura uma média de 100 anos. Existem outros universos cujos Brahmas vivem mais do que 100 anos, então eles duram mais que esse universo. Quando esse universo implode, não significa que os universos implodem. Apenas o nosso universo específico implode dentro de um período de 100 anos de Brahma. 2 dias de Brahma, 1 dia e meio de Brahma é o equivalente do tempo desse universo, 14 bilhões de anos. Você joga 100 anos aí, vai dar uma quantidade que fica meio ridícula a contabilidade. Nós chamamos isso de infinito, né? Chamamos isso de singularidade porque como o nosso emulador, que é o nosso cérebro, não consegue acompanhar a velocidade e a violência da matemática para esse processo, então chamamos isso de infinito, que é para, não ficar criando muita confusão, né? A princípio. Então a gente joga para o infinito e depois a gente vê o que faz com isso daí e a gente vai, cobrindo pequenas partes do infinito e contabilizando esse tamanho. Por que eu estou falando isso? Por causa que esse Brahma não é o único, existem centenas de outros Brahmas, centenas de outros arquitetos de universos, e existem centenas, infinitos, milhares de outros universos que coexistem dentro daquilo que é conhecido como o Mahatattva, que é a verdade universal, que inclui centenas de outros universos. O nosso universo já é, ridiculamente grande, ele é simplesmente chocantemente grande, é de chorar. Se a pessoa para olhar, assistir documentários falando sobre o universo, as dimensões universais, as distâncias universais, a quantidade de estrelas, de galáxias, de planetas, é simplesmente uma questão de você chorar. Tanto de emoção, quanto também de choque, por perceber uma coisa tão absurdamente grandiosa e tão gigantesca como é o universo visível, né? Estamos falando apenas do universo visível, que contabiliza... Tem o não visível? Tem o universo visível, ele vai até onde a nossa capacidade de mensuração do universo vai com os equipamentos que nós temos para alcançar a luz. Tem regiões em que a luz não consegue chegar até nós devido à distância. E isso é o que está fora do campo de visão da nossa capacidade de percepção do universo. E isso já é o suficiente para esmagar a nossa sensibilidade poética em relação a isso tudo. Então, mas é encantador para você imaginar um espetáculo que é a mente do Criador, né? Isso nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando apenas do Brahma, só dele. Se a gente for para Deus, aí é respirar e meditar e tentar alguma comunicação, porque aí já entra no outro nível, né? Bom, vamos continuar aqui. Este propósito está declarado no Bhagavad Gita e temos que aceitá-lo como ele é. Caso contrário, não há razão para tentar compreender o Bhagavad Gita e o seu orador, o Senhor Krishna. O Senhor Krishna falou inicialmente o Bhagavad Gita ao semideus do Sol, algumas centenas de milhares de anos atrás. Bom, o texto, que é o compêndio do conhecimento contido no Bhagavad Gita,
é um conhecimento que é um patrimônio cultural universal. Ele não é um conhecimento específico para nativos humanos locais. Ele transcende. Esse conhecimento ele é para o universo, para os habitantes que ocupam diferentes colônias dentro desse universo. Então, a Krishna, ele é como o Sol, ele não nasce, ele aparece. Então, quando ele desaparece nesse planeta, ele aparece em outro. Ele fica assim, pululando dentro do universo, recitando o Bhagavad Gita. Nesse exato momento, enquanto nós estamos falando, Krishna está exatamente em alguma parte desse universo, em algum território semelhante ao planeta Terra, falando a canção Gita, falando o Bhagavad Gita para um dos seus devotos numa situação equivalente. Esse Bhagavad Gita, ele fica como um professor, Krishna é como um professor que vai mudando de sala de aula, dando o mesmo conteúdo constantemente. Porque como a missão dele é resgatar as almas, e as almas esquecem esse conhecimento com facilidade, ele fica então repetindo o conhecimento várias vezes para que a alma então pegue a essência e dê sequência no processo da saída dessa dimensão que é apenas terapêutica, ela é didática, né? Ela é funcional, ela não é para ser objetivamente definitiva. Então, o pedagogo principal, que é a própria Suprema Personalidade de Deus, fica então indo de sala em sala, vamos chamar de planeta em planeta, ou até mesmo de galáxia em galáxia, porque esse universo tem muitas galáxias, então não necessariamente ele pode, inclusive ele pode, por exemplo, falar o Bhagavad Gita, falar a canção Gita em vários planetas semelhantes à Terra, numa única galáxia, simultaneamente, e ele pode fazer isso em várias galáxias simultaneamente. Então, se a gente tiver uma dimensão e ver tudo isso, nós vamos ver centenas e milhares de Krishna em diferentes planetas entoando o Bhagavad Gita nesse exato momento, né? Online, enquanto ele está fazendo isso daí. Nós estamos aqui falando a canção Gita porque ele já esteve aqui e ele já fez essa pedagogia de deixar o conhecimento, de resgatar o conhecimento. Como está sendo dito aqui, ele já falou esse conhecimento, só que ele não tinha falado esse conhecimento exatamente para humanos. Ele falou para devas. Aqui está mencionando o semideus do Sol, para ter uma referência, não é, de que existem pós-humanos aí no nosso universo e que Krishna se relaciona com eles também. Então ele não fala apenas para humanos, ele fala para outras categorias de seres humanos, que são um pouco mais evoluídos, um pouco mais desenvolvidos. Como? Mas eles são seres humanos ainda, esses devas? Eles têm Sim. 2 braços, 2 pernas? Sim, os devas, eles possuem formas humanas, só que a matemática, que é a emergência de informação que produz os corpos dos devas, é uma matemática sofisticada que gera um corpo digital, baseado no princípio, que é um princípio mais consistente, é tipo um grafeno, super grafeno, que é mais consistente, só que é baseado numa configuração que nós entendemos aqui como sendo o éter, para ter uma ideia de referência, né, que ela é mais consistente. A matemática, que é a emergência de informação que produz o pacote humano, que é o corpo humano, ela redunda numa composição que é o carbono, né? Se fosse de grafeno, por exemplo, se a nossa estrutura, se a matemática que compõe o corpo humano fosse uma matemática que gerasse o grafeno, então possivelmente nós viveríamos, sei lá, 1000 anos, sei lá, 10.000 anos, não é? Porque seria mais consistente. Agora, como é carbono, então decai em 100 anos, porque o contato do carbono com a água é decadente. Os corpos... Então, depois do nível do humano, seria o Deva. Exatamente. Depois do Deva tem outro nível. Ah, sim. Depois tem outro. Ah, sim. São vários níveis. São vários níveis de devas. Você tem a qualidade de devas, que são devas mais assim... São devas desfrutadores, são como jovens que se divertem com as delícias da eternidade, das facilidades. São como mauricinhos e patricinhas que executaram muitas atividades piedosas e tiveram o privilégio de nascer como devas para desfrutar a existência material. Então eles são jovens, são belos, são perfumados e vivem muito tempo, não têm dores, doenças e são lindíssimos e eles vivem divertindo-se. São como, assim, são piedosos e se divertem. Assim, eles também costumam ser religiosos, mas eles não costumam ser religiosos por serem religiosos.
Eles costumam ser religiosos por serem protocolares, né? Por ter um sistema de religião também. E com isso eles também produzem piedades. Mas existe uma qualidade de Deva que supera essa classe. Que são os pedagogos. São os pedagogos. Esses são chamados os pitris, que são pais da humanidade, ou pais que são os mais responsáveis, que são assim um pouco mais elevados, e a preocupação deles é com o aculturamento védico das almas que... Seria equivalente a mestres humanos, nós. Eles são mestres, na verdade, eles são mestres não apenas para os humanos, eles são mestres para os devas também. Sim, fazendo a comparação. Né? Fazendo a comparação. Exatamente, para fazer uma referência aqui, nós seriam como o Ministério da Educação, professores, pessoas preocupadas com o bem-estar das nossas crianças, da evolução dos nossos jovens. Seriam, assim, pedagogos universais, realmente. É uma classe de semideuses que são um pouco mais responsáveis, né? Eles são, assim, considerados discípulos, aprendizes de Brihaspati. Brihaspati é o sacerdote ou o pedagogo, o guru, o mestre para os devas, né? Então, ele orienta o conhecimento védico para esse grupo de semideuses que, por sua vez, tem as suas equipes, e essas equipes saem em diferentes áreas do universo em que eles estão interagindo, fazendo a manutenção do fenômeno de aculturação védica para essas ilhas, chamados Varshas, que são ilhas, né? A Terra é considerada uma ilha. E o Sistema Solar é uma pequena ilhazinha, né? E a Terra é como se fosse um topozinho ali, uma ilhazinha cercada de poeira, né, digamos assim. Então, nessas pequenas ilhas é que aparecem esse fenômeno que nós chamamos de humanos. São programinhas que já estão pré-organizados para aparecerem aí. Então, os pedagogos entram com a aculturação védica em diferentes áreas. A Terra não é a única, em diferentes áreas. Ok? Muito bem. Então, o Senhor Krishna falou inicialmente o Bhagavad Gita aos semideus do Sol, algumas centenas de milhões de anos atrás, né? Aceitamos este fato e, desse modo, compreendemos o significado histórico do Bhagavad Gita, sem interpretar a autoridade de Krishna de maneira equivocada. Interpretar o Bhagavad Gita sem qualquer referência à vontade de Krishna, para se valer desta ofensa, para se salvar dessa ofensa, a pessoa tem que compreender o Senhor como a suprema personalidade de Deus, assim como Arjuna, o primeiro discípulo do Senhor Krishna, e o compreendeu diretamente. Essa compreensão do Bhagavad Gita é realmente proveitosa e autorizada para o bem-estar da sociedade humana no cumprimento da missão da vida. Então Krishna nunca abandonaria, assim, como o professor não deixaria uma sala de aula sem nada, né? Tem que... Exatamente. Por isso que o que você disse, que Krishna jamais abandonaria, não é, os seus alunos, né, como um professor, como um mestre, né, assim, coerente. O mestre realmente, o que ele faz? Ele vai lá, dá o dever, ele ensina as matérias, né, o conhecimento, e depois ele envia o aluno, ele deixa o aluno à vontade para fazer o exercício, né, que seria o estágio para assimilação daquele conhecimento. É mais ou menos o que Krishna faz. Ele vem, a cada dia de Brahma ele vem. Quer dizer que o professor volta todos os dias, né? Se pode, não é? Você entendeu? Mas um dia não é 8 milhões e não sei o que de anos aqui? Sim. Então como que ele todos os dias de Brahma, Krishna, ele aparece. Agora... entendi. Todo dia. Isso aqui pra gente é muito tempo. Porque se você vê, por exemplo, né, em 14 bilhões de anos, no nosso caso específico aqui, a Terra, ela foi formada, assim, os cálculos atuais dão para a Terra 4 bilhões de anos, certo? Então, se você contar que um dia de Brahma é 8 bilhões e 600 milhões de anos, quando a Terra se formou com condições para ter vida aqui,
o professor, se viesse, não ia encontrar nada. Os alunos estavam em casa dormindo. Entendeu? Então, o professor, os alunos estão em condições de tomar aula, então o professor aparece. Que é o caso de Krishna. Agora, se você, por exemplo, tomar em consideração que todo mundo fala assim, porque Deus é pai, né? Deus é o pai, né? Tá cuidando, né? O pai que cuida, não é isso? Normalmente se fala isso, né? Falam ainda, pai. Deus é o pai que está cuidando e tal. Agora se coloca da seguinte maneira a situação. Imagina que você aí que está me ouvindo é o meu pai. Ou que eu sou o seu pai, vamos colocar assim dessa forma. Tá? E eu digo para você que eu te amo, que eu mando mensagem no Facebook, mas eu não tenho foto nenhuma minha, né, no Facebook. Só mando mensagem dizendo que eu te amo, um dia a gente vai estar junto e tal. E ano após ano eu estou falando que e tal, mas eu nunca vou te visitar. Como é isso? Que como é o pai que ama, mas nunca vai visitar o filho. Faz sentido isso? A não ser que o pai esteja preso, né? Esteja preso numa prisão, ele não pode sair dessa prisão. Ou então, haja assim uma situação em que, por exemplo, supomos, ele não queira ir visitar o filho. Né? Ou ele não pode, ou ele não quer. Se ele não pode, então, o que faz com que ele não possa? Se ele não quer, por que ele não quereria, já que ele está dizendo que nos ama e que, enfim, quer que nós estejamos juntos? É muito mais fácil para ele vir do que para nós irmos, não é assim? Então, por exemplo, nós podemos argumentar, então, se nós somos queridos para Deus, por que ele não vem nos ver? Por que ele nos coloca aqui e fica mandando mensagem que gosta, que ama e tal, mas não aparece? Como é o Caetano Veloso, não é? O Caetano Veloso, ele cantou essa canção, não foi? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está maduro. Onde está você agora? Nós poderíamos cantar essa canção para Deus. Você nos ama, não é? Mas onde é que está você? E por que você não aparece? Quem ama, cuida, vem visitar e tal, não é assim? Mas e aí? Né? Onde é que está Deus? Se a gente colocar a questão do ponto de vista da experiência fora dos Vedas, você se sente solitário, de certa forma, porque você está falando de um ser que é o pai, que você teoricamente te ama e tal. Nem fala com você. Não fala, assim, manda recado através de outros, ou então não aparece. Então você fica assim, meio assim, tipo assim, né, aquele, né, hello, o que está acontecendo? Tá rolando o que aí nesses bastidores, né? Não é não? O Raul Seixas, eu tô meio cantor hoje, né? Aparecendo umas músicas aí na minha cabeça aí. Os downloads estão vindo na forma de música hoje. O Raul Seixas, ele cantou, né, essa canção. Tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu Catinguelê. Capim Catinguelê, essa canção, acho que é isso, né? Então, veja bem, quer dizer, tá aí, tá vendo tudo, fica aí distante, não, sabe, não aparece, não interage, né? Então as pessoas ficam meio desconfiadas desse amor, desse pai que não aparece, que não visita, que vem de vez em quando, né? Assim, manda o filho, aí tal, o pessoal machuca ele, de repente, não, né? De repente, o lugar aqui é punk, né? Então ele não pode vir, de repente o problema é esse também, né? Mas se é Deus, então ele pode resolver isso facilmente, não tem que passar por essas situações aí nessas situações aí. Enfim, a questão é a seguinte, o problema que surge é que se você sai do ambiente védico de compreensão da pessoa de Deus, a situação é caótica, por quê? Porque você coloca a situação dessa forma, que como é um pai que ama e não visita. No caso aqui de Krishna, a explicação é que Krishna vem todos os dias de Brahma, ou seja, ele vem todos os dias. Todos os dias ele vem. E Krishna não é a única forma de Vishnu a aparecer no planeta e realizar atividades pedagógicas de interação com os seus filhos, seus devotos queridos. Isso tem centenas de manifestações diretas de Vishnu e também avatares, que são potências indiretas do Senhor Supremo que o representam integralmente. Então, se nós analisarmos
a história das explicações Eu não quero usar a palavra encarnação, porque essa palavra não é cabível para a questão, nem para a alma e nem para o próprio Senhor Supremo, porque para dizer encarnação, nós temos que partir do princípio de que a carne é sustentável, ou seja, você tem que comprovar a pré-existência da carne para usar o termo encarnação. Então o termo encarnação é obsoleto nesse contexto, até para aplicar para a alma, porque se nós estamos lidando com uma realidade simulada, e tudo é uma emergência matemática, que portanto é uma simulação, como que você pode falar de carne, a não ser que você não entenda a simulação de fundo? Então, usar a palavra encarnação não é suficiente, é obsoleta. Os Vedas não utilizam esse recurso. Você não vai encontrar nos Vedas, em nenhum momento, esse conceito de encarnação, de reencarnação. Não existe isso. O que existe é o conceito de acondicionamento ou condicionamento material. Aí sim, você vai encontrar a alma condicionada ou a alma liberada. Alma condicionada ou alma liberada. Você não vai ouvir nunca o texto ou o contexto alma encarnada. Não aparece no contexto védico, justamente porque o compêndio védico compreende que é uma simulação de realidade. Então, como vai falar encarnado se a carne, na verdade, não está presente? O que temos é uma simulação. Então, não utiliza o termo. Então, nós, quando falamos de Vishnu ou de Krishna, nós falamos de expansão, de manifestação, de potencialização, de manifestação, mas nunca de encarnação. Então, Krishna, quando aparece, é uma manifestação de Krishna, uma expansão de Krishna. E as expansões de Krishna, explicada dentro do compêndio védico, são centenas e milhares. É dito que, assim como as ondas do oceano batem na praia, essa é a quantidade de manifestações do aparecimento de Krishna dentro do contexto da tridimensão, porque a missão de resgatar as almas é de Krishna, é de Vishnu, é da Suprema Personalidade de Deus. O que nós fazemos, nós nos ocupamos na terapia de Vishnu, que é resgatar as almas condicionadas. Nós nos ocupamos auxiliando na missão de Deus. Assim como nós não temos condições nenhuma de salvar as almas, de resgatar as almas. Essa missão é de Deus. Imagina, olha esse universo, essa coisa grandiosa. Se não é o conhecimento védico, vamos falar de quê? Vamos falar que vai chover hoje. Como é que foi? Como é que está o clima aí? Choveu, não vai chover? Vai ser esse o assunto. Entendeu? Ou vamos ficar juntando as pecinhas para juntar aí, entender como é que o universo funciona e tal. Vai ficar nisso, né? Que é um processo meio esmagador e como o universo é muito grande, então a terapia ocupacional é bem elástica, mas fica meio raso, porque você sabe o porquê do universo, mas você não sabe o para quê do universo. Então, a física não é suficiente, é necessário metafísica. A combinação da física e da metafísica é que dá a satisfação e o sentido de existência. Só a física dá uma terapia ocupacional de juntar pecinhas, é um quebra-cabeça. Então a criança fica meio calminha ali, brincando de juntar pecinhas. Agora, se o assunto fica um pouco mais adulto, então tem que envolver metafísica. O porquê não é suficiente, é necessário para quê, né? Como, por exemplo, nós temos o céu azul. O porquê o céu é azul? O professor Einstein explicou a interação dos gases. Agora, o para que o céu é azul, aí tem uma outra função, que é uma função que vai além da estética, mas é uma função metafísica. Então, todo o contexto do compêndio védico, ele tem essa prerrogativa de ser um dos tentáculos mediante o qual o Senhor Supremo resgata as almas do condicionamento material, da ilusão, da ignorância, para a liberação. E nós nos ocupamos em servir na missão do Senhor Supremo como coadjuvantes ou voluntários participantes do processo. E para Krishna é mais ou menos assim. É como um pai, imagina a cena, o pai está tentando mudar lá a roda do carro. Ele está trocando o pneu do carro. O filhinho tem 5 aninhos. O filhinho chega e o pai, amoroso, diz assim: filho, me ajuda aqui a colocar a roda do carro. O filhinho vem, ele fala: me ajuda a levantar a roda. Tem um macaco lá. Aí o pai vai lá, puxa o macaco e o carro levanta. E o menino acha que ele está levantando o carro. E o pai, para incentivar: nossa, mas você é muito forte, você está comendo bem, né? A mamãe está te dando bastante brócolis, né? Está te dando bastante cenoura.
espinafre, você está indo muito bem, continue comendo bem assim, porque olha o que você conseguiu fazer, você me ajudou a levantar o carro. Se não fosse você, eu não ia conseguir. Muito obrigado, dá um abraço, um beijo e tal. O filho fica feliz da vida, ele acha que realmente ajudou o pai a levantar o carro, e lá o pai levantou o carro sozinho com o macaco, né? Mas para o pai é prazeroso transferir ao filho a sensação de que ele foi útil, então ele cresce, ele fica maduro, ele fica feliz. É essa a situação nossa, dos sacerdotes, aqueles que são os gurus, aqueles que são os mestres, os professores. Nós estamos fazendo, na verdade, a missão de Deus. E ele nos incentiva, isso, filhinho, continue assim, você está indo muito bem, a sua missão está muito bem, você está de parabéns, eu estou muito feliz com você e continue assim que você vai conseguir. E nós ficamos felizes de participar da missão do Supremo. Mas realmente, falando sinceramente, quem salva a alma condicionada é o próprio Senhor Supremo. Nós estamos participando da lila dele, que é a brincadeira dele. Só que como é a lila do Senhor Supremo, produz satisfação, assim como uma criança que pensa que está levantando o carro, sente satisfação e amor pelo pai, gratidão e felicidade em ajudar o pai. É isso que nos motiva a falar o Bhagavad Gita, a explicar o Bhagavad Gita, né? Algumas pessoas pensam assim, o Devananda, ele fica aí fazendo as aulas do Bhagavad Gita porque ele quer se aparecer, ele quer ser o guru, ele quer ser adorado. Com certeza ele deve estar faturando algum por fora, ou então, sei lá, alguma coisa ele deve estar fazendo aí, porque o que justifica a pessoa vir e se expor e ficar falando? Com certeza, no mínimo, ele está querendo fama, ser adorado e ser, assim, visto como uma grande personalidade. Tem treta aí por detrás, com certeza. Bom, a verdade é que, na verdade, a treta que tem é que a minha mente foi cativada por Krishna e eu não tenho como escapar dessa realidade de que a minha responsabilidade é servir ao Senhor Supremo na missão dele, que é resgatar as almas. E se alguma coisa acontecer como consequência disso, se eu receber respeito, se eu receber alguma fama, eu já sei que tudo isso é mérito do Senhor Supremo, porque é ele que está levantando o negócio. Se ele sair da brincadeira, o que eu vou fazer? Tirou o conhecimento védico de mim, o que eu vou fazer? Vou falar, como é que tá a chuva aí? E aí, choveu ontem? E amanhã vai chover? Vamos ficar nessa conversa. Essa conversa você já sabe qual é, entendeu? Então, o assunto aqui é que quem está fazendo a missão é o próprio Senhor Supremo, Krishna. Nós estamos participando dela. Agora é divertido. Então, é claro que também, por mais que você tente explicar, as pessoas vão falar, né? Um ou outro vai falar e tal. Prabhupada dizia o seguinte, os cães vão latir, deixe-os latir, a caravana vai continuar, entendeu? E também o Senhor Jesus Cristo dizia, não joga pérolas aos porcos porque eles vão fazer porcaria com elas, entendeu? Foca naqueles que estão interessados no seu assunto, porque se o seu assunto é importante, você não vai ficar mendigando a atenção de pessoas que não têm nenhuma capacidade de entender o que você está fazendo. Foca naqueles que apreciam, né? Os vendedores, os melhores vendedores, eu fui vendedor, né? Na verdade, eu acho que eu ainda continuo sendo um vendedor, porque eu estou vendendo aqui a ideia de Krishna, né? Estou vendendo um produto excelente por um preço maravilhoso, amor. Então, acho que continuo na área. Mas quando eu fazia o curso de vendedor, era assim, os treinadores diziam, não foca na foca. Você vai pro mar, assim, foca no seu objetivo. Não vai focar no que não deu certo. Se você ficar focando no que não deu certo, você fica deprimido, você fica desanimado, você fica para baixo, você vai para onde não dá certo. Foca naquele que deu certo. Pensa sempre naquele que deu certo. Foca naquele que deu certo. Entendeu? E aí você vai, continua. Então, da mesma forma, não é? Nós temos que pensar de uma maneira progressista e focar naquelas pessoas que estão interessadas nesse conhecimento. Não é? Tem um ditado que é muito comum, as pessoas dizem assim, não sabia que era impossível de fazer, foi lá e fez. Né? Então, nós somos bombardeados com filosofias chamadas racionais, corruptas, que nos convencem de que nós não somos capazes de compreender o sentido objetivo da existência, que nós não temos, a nossa mente não é adaptada para entender a verdade absoluta, e tudo isso, como falamos no vídeo passado, numa das nossas aulas, tudo isso é válido
Mas quando nós não temos o equipamento suficiente, o equipamento adequado, como alguém que está na beira do mar e precisa cruzar o mar. Então você pode ter a seguinte informação, ou a seguinte afirmação: é impossível cruzar o mar. Sim, se você não tiver um barco, ou se você tiver um barco assim rudimentar, você não consegue cruzar o mar. Porém, se você tiver um barco, um navio, ou se você tiver um avião à sua disposição, então essa dificuldade acaba. Então, assim, a dificuldade de compreender a mente de Deus, ela só existe, de fato, sem o conhecimento védico. Eu sinto muito, não é culpa minha, não estou sendo pretensioso, eu não estou assim, não é uma questão de pretensão, é uma questão de observação. E qualquer pessoa que tem conhecimento das escrituras sagradas disponíveis no planeta, que não significa que elas não sejam boas, não estou dizendo que essas escrituras não sejam boas, elas são suficientes para um determinado nível de pesquisador, de buscador, então ela é suficiente para aquele propósito em que ela está destinada a se realizar, então nós temos que tecer a nossa consideração, o nosso respeito, mas a questão é a seguinte: quando você tem acesso ao conhecimento védico e você compara em relação às outras escrituras, o que acontece? Nós precisamos assim, admitir que uma coisa é boa e a outra é melhor. Portanto, nós estamos aqui falando, né, da consciência de Krishna e focando realmente naqueles que desejam, de fato, entender o Bhagavad Gita como ele é. Ok? Muito bem. Eu acho que nós estamos... Como é que nós estamos de tempo? 40 minutos já. Bom, então acho que, né, já foi o suficiente. Eu acho que hoje foi uma aula meio descontraída, né, com muita canção. Eu sugiro até que você... sugiro até que você ouça essas duas canções, são lindas, né, do Raul Seixas, que é o Catinguelê, e o Caetano Veloso, que é Sozinho. Então, na verdade tem várias, né, tem o Tim Maia cantando sozinho, tem o Caetano Veloso cantando sozinho, a Sandra Sá cantando sozinho, e a música é do Peninha, né, é do Peninha. Então, é uma música linda. E a história que tem por detrás dessa música, o Peninha contou, eu assisti um vídeo, é muito linda também. Mas, enfim, pessoal, é isso. Eu vou interromper aqui, tá? Eu acho que já tá bom por hoje, né? Nós conseguimos ler hoje um parágrafo do prefácio. Então, progredimos bastante. Amanhã tem outro, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Haribol.